Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo
você esquecer, não. Estou mandando você lançar no altar. A qual tem todo o poder de fazer todas as coisas para você e por você, que é o Senhor Jesus. Mas se você entrou para adorar, adore de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Satanás tem tentado frustrar o povo de Deus de uma forma, irmãos, de uma forma. Eu estava falando com Deus e pedindo a Ele para nos dar estratégia. Para quê, pastora Miriam? Para lidar com a situação que está acontecendo no nosso meio, no povo, irmãos, no mundo. Porque a palavra diz que nós, servos de Deus, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Mas nós temos que saber como agir, como fazer. Tem estratégia. Não é de qualquer maneira, não é falando de qualquer maneira, não é agindo de qualquer maneira que você vai vencer lá fora, não. Que você vai vencer as tentações que tem vindo até você, não é de qualquer maneira. Por isso que você tem que pedir ao Senhor estratégia, sim. Essa glória, para que quando o adversário se apresentar, você venha estar pronto para dizer: aqui não, comigo não, na minha casa não, na minha família não, na minha mente não, no meu coração não, no meu olho não, irmão. É necessário que você venha ter estratégia para lidar com esses demônios que têm se apresentado. Escuta, tem cada lei que formaram hoje contra a tua vida que você nem imagina. Aleluia! Hoje aí fora ninguém está livre, não. Através de uma palavra, de um gesto, eita glória, querem te vergonhar, querem chamar isso, chamar aquilo, querem te colocar na justiça. E sabe como você está? De braços cruzados, achando que está tudo bem. Por quê? Porque ainda não chegou na tua casa, ainda não chegou até você. Mas saiba, servo de Deus, que vai chegar. Porque aquele que está contra o mundo é da glória, com certeza é inimigo do diabo, e ele vai querer te atacar. Vigiar, vigiar, vigiar. Tira essa tristeza aí, tira essa angústia aí. Louvado seja Deus. Agora tem lei, que agora é um robô que vai, aleluia, gerar uma criança. Eita glória, não é mais a mulher, não é mais o homem, é o robô. E sabe como tá bom para dar dom para todo mundo? Porque eu não vejo ninguém orar, eu não vejo ninguém se levantar contra. Não é preciso protesto, não. É necessário que dobre o joelho e clame ao Senhor dia e noite, dia e noite, dia e noite, se necessário for. O negócio está muito mais sério do que você imagina. As mulheres buscaram tanto, tanto, tanto. E a pastora é machista, não sou não. Eu sou da verdade, eu sou justa. Elas buscaram tanto, 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 querer ser como o homem que destruíram tudo. Eita glória, agora não tem mais casamento hétero, agora é casamento aí, ó. Eita glória, gay com gay, lésbica com lésbica, mas está tudo bem. Você tem que aceitar, porque a justiça, porque é minha filha, porque é meu filho, está na hora de você orar mais. Porque é minha sobrinha, é meu sobrinho, está na hora de você orar mais. Porque é meu marido, porque é minha mulher, está na hora de você orar mais. Crente, está muito preocupado com você mesmo, e o mundo desmoronando, e você não é capaz de se levantar para pregar contra isso.
vida ou morte para você, vida ou morte para você. O que você vai falar? Vida ou morte, vida ou morte. Nega Cristo agora, vira Salvador agora. O que você vai fazer? Fala pro teu irmão, o negócio está muito mais sério do que a gente imagina. Eita glória, eita glória. Levanta-te hoje, Jael. Levanta-te hoje, Jael. Levanta-te hoje, Jael. Deus quer fazer coisa grande. Aleluia, louvado seja Deus. Todo mundo, o diabo debochando da tua cara. E você, sabe o que você está falando? Tá bom, não, irmão. Você veio para lutar contra ele, não se aliar com ele. Eita glória, você veio para, aleluia, desfazer as obras dele, não concordar com as obras dele. Quem é ele, pastora Miriam? O diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Está na hora do crente ser crente. Eita glória, não só do falar, mas nos gestos e nas atitudes. Eita glória, esse dia eu botei, eu e a minha família somos conservadores assim. Eita glória, mas pra você tá tudo bem. Eles estão chegando de mansinho. É melhor você acordar, Israel. Muda a tua história. Para de se aliançar a eles. Você é protestante. Eita glória. Você veio para mudar o evangelho. Tem gente que não gosta que fale. Eu não estou nem aí para eles. Eu tenho. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me tirou lá do pagode porco, eita glória, da bebida lixo, eita glória, foi para fazer a diferença. Aonde é colocar a banda dos teus pés. Eita glória, não tenho medo de cara feia, porque se fosse assim não tinha aceitado a Jesus, porque quando você aceita Jesus, as amizades saem. Eita glória, eita, ninguém, a família desaparece, você fica sozinho como se fosse no deserto. Mas nada disso me assusta, nada disso me assusta. O que me assusta é saber que eu vou para o inferno. Então se levante e coloca a tua casa, a tua vida espiritual de pé, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Você está pensando que igreja é só vir se chicote embora? Não. É muita lei. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Aleluia. Os adolescentes vão cantar em nome de Jesus. A oportunidade, aleluia, com os adolescentes. Aleluia. Vamos recebê-los com uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não se conformeis com este mundo. Não se conformeis com este mundo. Aleluia.
linda salva de palmas em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. O grupo Aliança do Senhor, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Em Jó 42:2 diz, a passagem ela diz, bem que sei eu que tudo podes, né? Então eu venho passar para a igreja, então não liga para a quantidade, você está no local certo, na hora certa, e eu creio que você não vai sair daqui hoje de mão vazia, amém? Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Este é um mistério que só o céu sabe responder. Louvo pra cada dia uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Ao renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando,
Louvado seja Deus. Aplaude aí, irmão, aplaude aí, aplaude aí. Ele te renova dia após dia. Tem dia que tu fala, pra mim não dá. No outro dia tu tá mais firme do que nunca. Eita glória. O dia que tu acorda chorando, no outro dia tu acorda, pensando em quem é, no demônio que tiver na tua frente. Eita glória a Deus. Ele te renova dia após dia. Tu lê uma palavra agora, serve hoje para você. Quando você lê amanhã, já é de outro jeito, já entra de outra maneira dentro de você. Ele te renova dia após dia. Não entristeça e não endureça. De novo vou dizer essa palavra: não endureça o vosso coração. Eita glória. Deus quer forjar caráter, aleluia, na vida do homem e da mulher de Deus. Todos os dias eu falo para Deus: Senhor, forja o meu caráter. Não é da minha maneira, não é do meu jeito, porque tem hora, irmão, a gente acha que tem que ser da nossa maneira, sabe? Tem hora que a gente toma decisão e se não for da nossa maneira, a gente fica até com raiva, esquecendo que não tem que ser da nossa maneira, tem que ser da maneira de Deus. Até isso você tem que pedir a Deus discernimento para entender o negócio. Senão um negocinho assim, tu inflama tudo. Satanás entra e faz arruaça. Eita glória. Então peça ao Senhor: Senhor, me dá discernimento para entender o que tu quer. Não é só na nossa vida não, até na vida daqueles que estão próximos a nós, viu, irmão? Então peça a Deus todos os dias. Eita glória. Não, porque eu não gostei, porque você falou assim. Você que tem que entender, não é? Aí vai, né? Aí vai eu e falar: então, irmão, me desculpa. Não, não é desculpa, ele tem que entender, aleluia, que tem que ser da maneira de Deus, não da minha nem da dele. Eita glória a Deus. Por isso, irmão, que está na presença de Deus, muitos dizem que é difícil. Ah, é muito difícil ser crente. Não, não é difícil, é só tu entender a vontade de Deus. Entendeu a vontade de Deus? Então tu vai entender a tua caminhada. Não é o que tu está pronto para fazer, é a vontade de Deus sobre a tua vida. Aleluia, em nome de Jesus, viu? Então entenda isso. Você entende a tua esposa, tu entende teu esposo, tu entende teus filhos, mas não quer entender a vontade de Deus, viu? Então entenda a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Eita glória. A vontade de Deus é o quê? Boa. Acabou. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós estamos aqui na presença dele, para ele forjar o nosso caráter, em nome de Jesus. Eita glória. Louvado seja Deus. Antes de tirar dízimo e oferta, eu quero louvar um hino. Antes de tirar, eita glória, só um hino. Aleluia, glória a Deus. O rei de Israel, eu sei que não vinha a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que estão contra ti, ó Jeová.
responderei o céu, ele me anjos chorando, Senhor, não vou te pedir. Os caminhos do Senhor, anda em segurança, anda seguro, é agora. Aquele que acredita no poder, ele manda o exército, direito do Senhor, ele é meu Deus, o poder já minha fortaleza, ele me leva, livramento da tua casa, livramento da tua família, livramento dos céus, é da glória, eu não tenho questão todo, nem verdade, me mexe que onde na escuridão, a boca é levantará-se, não importa quanto estão, direita, Deus come. Senhor, vamos receber o nosso pastor presidente, nosso pastor Cristiano com a linda salva de palma. Deus está arrebentando umas correntes. Ele é como irmão Cleito. Deus está arrebentando umas correntes. Algo novo chegando para a tua vida. O Senhor te trouxe aqui para abrir uma porta que não conseguia abrir. Não é quanto tempo na tua frente, mas a porta não
Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Amém? Estava falando ali com o pastor Maico que eu estava com saudade de estar no culto, né? Só foi 2 cultos. Foi o terça e o domingo de carnaval, que não houve culto na igreja. Eu falei, Jesus, que saudade de cultuar, de estar na igreja, de estar dentro da casa do Senhor. Amém? Igreja, vamos tirar dízimo uma oferta para a casa do nosso Deus? Aplaude o nosso Senhor. Aleluia. Ai. 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6. Amém? Diz assim: e digo isto: quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O 7: cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não por tristeza, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, igreja? Paulo aqui está ensinando o povo de Coríntios, amém, a ser próspero. Deus está ensinando o povo de Coríntia, amém, a semear. Está ensinando o povo de Coríntia, amém, a lidar, amém, com crescimento na área financeira. Se você leu a Bíblia toda, ou lê, tu vai ver que a Bíblia sempre está falando, amém, com dinheiro dentro da Bíblia, ensinando a ser próspero, ensinando a ser abençoado. Amém, igreja? E quando fala, digo isto, quem semeia pouco, amém, pouco também ceifará. Eu entendo quando ele está falando, quando você for semear algo para plantar, se tu botar uma semente, talvez aquela semente não brote. Mas se você jogar mais de uma semente, talvez de 3, 4 que jogar, 2 vão brotar. E ele está ensinando também na área financeira, mostrando o povo que o povo ele precisava, amém, dar de coração, entregar com alegria, amém, não com medo, com necessidade. Quando você traz seu dízimo, a tua oferta no altar, amém, o Senhor está trazendo por medo, o Senhor está trazendo por necessidade, está trazendo com alegria. E quando tu traz com alegria, Deus faz superabundar as bênçãos sobre a tua vida. Eu estava vendo um vídeo ontem lá, fazendo hemodiálise, na parte da noite. A igreja de Angola dizimando e ofertando. Eles vêm dançando, pulando, dando cambalhota. Eu falei, deve ser uma coisa linda. E não é mentira, igreja, porque a missionária aqui, da Bíblia da gente, esteve lá. Ela falou, pastor, é assim mesmo. Muitos não tem, mas os que tem, vem dançando, vem pulando, vem com alegria. E quantas vezes, igreja, eu tiro por mim, eu subi boca de fumo para comprar pó com alegria, para gastar meu dinheiro. Carnaval? Já subi a favela na sexta, já trazia para a semana toda. Era uma alegria de gastar meu dinheiro aquelas imundícias. E munição com o negócio? Ela comprava caixa com alegria para usar. Eu digo falando de mim.
dinheiro no mundo com alegria. Chegava na barraca, depois de um assalto, a cerveja é minha. Era alegria. Porque eu hoje, transformado, mudado, eu não vou ofertar com alegria. Eu não vou trazer para a casa do Senhor com alegria. Eu vou dar com alegria. Quantas vezes tu parou para beber com alegria? Ninguém importa aqui. Poucos nasceram no berço evangélico. Aí na hora de ofertar, não vem com tristeza não. A mesma alegria que tu usava, que tu gastava lá fora, entrega no altar. Quando tu gastava lá fora, tu acordava no outro dia sem nada, não é isso? É ou não é? Tinha um bode. Fizeram uma cama com um bode ali, debaixo das torres. Na Via Light ali. O Nilton faz depois comigo. Ele é ex-jota, ele vende bode para Macumba. Ele falou, pastor, cada bode que eu vendo é 2.500. Eu já trouxe ele aqui na igreja. Eles fazem com alegria. Ele falou, pastor, os pais de santo vieram comprar bode comigo esse carnaval. Pagaram cada um 2.500 cada bode. Porque para Deus, quer botar empecilho, para Deus quer perguntar o porquê, para quê, se Ele faz aqui, ó. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de tanto sempre, em toda suficiência, superabundância. Deus quer superabundância a tua casa, a tua família, teus filhos. Aí tu gastava lá fora, impossivelmente. Se achava o coroa na lancha, bebia, droga, pagode. Eu estava lá em Conceição, fui para o carnaval, a gente estava na praia, eu falei para a pastora assim, eu falei, olha, se eu não fosse evangélico, provavelmente eu estava ali no meio daquela bagunça ali gastando meu dinheiro. Isso aí ia aparecer na casa no outro dia, sem um tostão. Você passa pelos bares aí, que é de hoje. Hoje eu passei no bar ali, eu fui buscar a pastora ali, bar lotado, chovendo, bar lotado, o povo alegre, sambando. Aí tu vem para a casa do Senhor triste, oferta triste, dizima triste, cultua Deus triste. Que negócio é esse? Tu serve um Deus de alegria, tu serve um Deus que repreende o devorador, tu serve um Deus dono do ouro, dono da prata. Tudo que tu fizer para a casa do Senhor, faz com alegria. Faz segundo tuas forças. Porque Deus faz na tua vida. A Bíblia diz assim, o choro pode durar a noite, mas a alegria, os crentes. Para quem não é crente, a alegria dele está a noite toda. Mas o choro vem pela manhã, quando ele acorda sem nada. Gasta muito com alegria. Eu lembro no ano de 96, se não falha a memória, um ano antes de eu me converter, eu fui parar na boca de fumo ali no Ouro Preto, era até o Célio, que hoje ele está perdido, ele era o gerente da boca lá, e eu fui lá, comprei, gastei meu dinheiro todo no pau, quando não prestava, fui lá pegar meu dinheiro de volta, arrumei uma confusão na boca de fumo. E no outro dia eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Ao descer, encontrei uma menina da igreja. Ela, como é que você está, Tiana? Eu falei, estou mais ou menos. Ela fez Jesus. Ela revelou coisas da minha vida que eu nunca imaginava para criança, né? E entregar aquilo para mim. Porque no mundo eu fazia para alegria. Gostava da bagunça. Por que na casa do Senhor é dessa forma? Tudo que tu faz é com tristeza. Tudo que tu faz tu quer indagar. Tudo que tu faz é por quê e para quê.
oferta aí, com alegria, com alegria. Ó, cada um contribui segundo o propósito do teu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Fica de pé, pega a tua oferta aí. Esse mês de fevereiro, conseguimos fazer o telhado ali. Vocês viram o telhado? Quem viu o telhado da obra? Amém? Gastamos R$10.700, né? 3.000 foi em dinheiro que pagamos no angolano. O angolano é brabo demais, quiser eu dou o número. E o restante foi no cartão. A gente está pagando R$720 do material no cartão todo mês. Esse mês de março agora, o propósito é fazer brócolis. Eu estou correndo atrás de comprar a forma de brócolis. Pastor, na internet vende, mas eu quero comprar vendo, para ver como é que funciona, como é que está boa. Entendeu? Então eu até perguntei o diácono Fabiano ali, aonde a gente compra, se ele conhece algum lugar. Eu preciso comprar 2 formas, já perguntei, pastor. 2 formas de brócolis. Porque mês de março eu quero fazer 1 milheiro de brócolis. Fui lá comprar 3.300. Está amarrado. Fiz as contas, eu fazendo, gasto 1.000. Então, depois de comprar, convocar os varões esse sábado para trabalhar. Pastor, se você souber onde vende, me mandar o endereço que eu vou lá. A gente compra no cartão da igreja, compra 2 formas. Para o mês de março, o projeto é fazer 1 milheiro de brócolis e começar a levantar as paredes lá em cima. Acabou de fazer as paredes lá em cima, vamos embolsar as laterais, aplicar um produto, amém? E reformar as salas para as crianças, amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Traga aqui teu dízimo, a tua oferta no altar, amém? Deposita aqui, louvado seja o nome do Senhor. Altíssimo, quando eu vou orando, vai depositando. Altíssimo e poderoso Deus de Israel, Senhor, toma nas tuas mãos, prospera na vida do teu povo. Pai, estou vindo com alegria, dizimar, ofertar. Estou vindo, meu Pai, prosperar sobre a casa deles, gente. Repreende o devorador, o migrador. Abençoa, Pai, a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Porque Tu és o Altíssimo, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus maravilhoso. Senhor, faz o Teu milagre, Deus, acontecer. Porque Tu és santo de Israel. Tu é poderoso. Abra as comportas do céu. E amas bênçãos sem medida, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor. Porque eu entendo, meu Senhor da glória, que um milagre, Senhor, vai acontecer na vida do Teu povo. Vai prosperando, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque Tu és santo de Israel. Tu é o Deus que tudo pode, Deus. Senhor da glória, que a partir de hoje, Pai, toda a morte da panela, tudo que não prova que tinha ser jogado por terra, o Senhor vai prosperar e abençoar a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Convido aqui o obreiro Gabriel, é o preventor da noite. É o versículo 11 de Deuteronômio. Terça-feira eu estou fechando, pegando essa campanha, amém? Vamos receber o obreiro para a salva de palmas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita honra, muito feliz. E confesso aos irmãos que quando o pastor me convocou para essa oportunidade de estar pregoando dentro desse tema, eu olhei para o céu e falei: misericórdia, Senhor. Por quê, Gabriel? Porque é um tema que mexe muito comigo, porque de 6 anos para cá eu tenho passado alguns processos, muito dolorido. Às vezes parecia que eu saía dele, mas quando
eu ia ver, eu entrava nele novamente. E falar de bênção não é uma coisa muito fácil para quem está 6 anos em processo. E quando eu comecei a meditar nas Escrituras, Deus falou comigo no profundo, que estava forjando o meu caráter. Enquanto a pastora Miriam, ela dirigia, parece que o Espírito Santo falava diretamente comigo: é isso que eu quero que você pregue. Dentro desse tema, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Deuteronômio 28, no seu versículo 11. E o Senhor te fará abundar de bem no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Meus irmãos, esse texto vai narrar a história do povo de Israel, povo esse que estava sendo afligido aproximadamente 400 anos. A Bíblia vai dizer que o povo vai clamar e Deus vai escutar a oração do povo. E sabemos que Deus é um Deus estrategista. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus, dentro desse contexto, Deus vai formar alguém, vai fazer alguém crescer dentro do Egito por nome de Moisés. Moisés vai passar 40 anos dentro do Egito. Moisés vai estudar. Moisés vai aprender tudo do bom e do melhor. O povo está pensando, o povo do Egito está pensando que Moisés é dele, que Moisés está perto, mas Deus forjou Moisés e colocou Moisés dentro do Egito. E eu meditando nisso, eu fui ver que o tempo vai passar e o texto vai dizer que Moisés já é grande. E nisso que Moisés já é grande, o texto vai dizer que Moisés vai ver o egípcio afligindo um dos seus irmãos. Moisés vai se irar com aquela situação. Penso eu que Moisés não queria matar o egípcio, mas Deus permitiu que a ira tomasse conta de Moisés para cumprir o propósito dele. E qual era o propósito que Deus queria cumprir? Tirar Moisés do Egito e começar a forjar Moisés. Vamos lá. Moisés avista o egípcio afligindo seu irmão. Moisés se ira e mata o egípcio. E logo mais, Moisés vai perceber que querem o matar, que o faraó descobriu. Moisés esconde o corpo do egípcio na areia. Perceba que o texto vai dizer que não tem ninguém nem na esquerda e nem na direita. Observamos o texto, Moisés olha para a direita, olha para a esquerda e não vê ninguém. Mas como que logo após o dia seguinte vão falar que o faraó já está sabendo se não tem ninguém na esquerda e não tem ninguém na direita? Isso já era um plano de Deus na vida de Moisés. Moisés agora vai perceber que o faraó quer o matar. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai fugir. E aí começa o propósito de Deus dentro da vida de Moisés. Moisés vai fugir. E Moisés agora está assentado ao lado de um poço. E isso me chama a atenção porque o texto vai dizer que Moisés está sentado ao lado de um poço. O que me chamou a atenção é que Moisés está assentado ao lado de um poço. Mas dentro do texto eu vou ver Moisés está assentado ao lado de um poço e há um ponto. Aí eu questionei a Deus e perguntei: Senhor, por que há um ponto? Eu lendo a história não vi ponto, mas quando eu vi que Moisés está assentado ao lado de um ponto, ao lado de um poço, e ali há um ponto, aí eu percebi que Moisés está sentado. Moisés sai do Egito e Moisés agora não tem
casa. Moisés está perdido no meio do deserto, ao lado de um poço. E o texto diz que há um ponto de interrogação. E esse ponto, sabemos que esse ponto vai dizer para Moisés, penso eu, acabou a minha história. Eu não vou voltar mais para o Egito, querem me matar, não tem mais o que fazer. Mas sabemos que a gente coloca ponto, mas Deus é que dá a última palavra. Moisés, ele olhou e falou: chega para mim, não tem mais como, vou morrer no deserto. E Deus começa a forjar a Moisés. E enquanto Moisés está ali triste, porque Deus, quando Ele quer forjar o caráter de alguém, quando Deus quer mexer, quer levantar alguém, Deus tira a pessoa do Egito, Deus tira a pessoa da situação boa, Deus tira a pessoa do conforto e coloca numa zona de desconforto. Moisés agora não tem casa, Moisés agora está num ambiente desconfortável. E o ponto, Deus falou comigo que esse ponto era um ponto que Moisés colocou na vida dele, mas Deus não colocou ponto. Deus falou: Moisés, você colocou ponto, mas não é um ponto final. Moisés, você colocou ponto, mas eu tenho uma grande obra. Moisés, se levanta, Moisés, se levanta. E agora a Bíblia vai dizer que Deus, ele chega, porque a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Percebo eu que Moisés está sentado no poço, sozinho. Moisés está sozinho, porque quando Deus quer mexer conosco, Ele deixa a gente sozinho e começa a palestrar. E isso me chamou a atenção, porque nesses 6 anos da minha vida, Deus começou a afastar algumas pessoas. Aí quando eu li essa passagem, eu entendi: o Senhor está me forjando como forjou Moisés. E quando eu olho para a passagem de Moisés, ele falou: eu vou colocar alguém do seu lado para caminhar contigo, para te ajudar. Perceba que Moisés, quando saiu do Egito, Moisés não tinha ninguém, ele achava que tinha. Moisés não tinha filho, Moisés não tinha mãe, Moisés não tinha família, era tudo falso. Moisés não tinha nada. Mas agora Moisés, Deus vai pegar Moisés, vai levar ele para o deserto e vai dar uma família. Enquanto Moisés estava achando que era o ponto final, Deus chegou, Deus apresentou pessoas a Moisés, deu família a Moisés. E Moisés vai passar 40 anos, e Moisés agora está casado, Moisés agora tem sua esposa, Moisés agora tem os filhos, Moisés já foi tratado. A Bíblia não vai narrar os 40 anos o que aconteceu na vida de Moisés, mas penso eu, Moisés 40 anos, eu tinha tudo, agora eu tenho que trabalhar, eu tinha tudo, agora eu tenho que apacentar a ovelha. Moisés tinha tudo, tinha melhores escolas, Moisés era servido, não servia ninguém. Aí Deus pega aquele que era servido e agora manda servir. É assim que Deus faz quando Ele quer forjar o seu caráter. E isso me chamou a atenção. E o texto vai dizer que o tempo vai passar e Moisés está apacentando ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Deus resolve se apresentar a Moisés. E isso me chama a atenção porque Moisés não é qualquer um. Moisés é inteligente. Moisés estudou ciência. Moisés teve 10 professores. Moisés não é qualquer um. Então Deus, quando se apresenta a Moisés, Moisés já entende. A Bíblia vai dizer que Deus se apresenta a Moisés, Deus vai olhar para uma sarça. Moisés vai ter uma visão de uma sarça, e essa sarça, ela se ardia em fogo, mas não se consumia. Enquanto eu meditava, eu perguntava a Deus: por que o Senhor não falou com Moisés direto? Por que o Senhor mostrou uma visão? Porque, como eu falei, Moisés é inteligente. Quando Deus dá uma visão para Moisés, Moisés olha, e Moisés já está acostumado a ver sarça, pegar fogo no deserto, porque Moisés vivia no deserto lutando. Moisés era um príncipe. E eu pergunto a Deus: Senhor, por que o Senhor deu visão e não fez Moisés ouvir? Aí Deus falou no meu coração: Moisés, ele está vendo o que eu quero que ele veja, porque ele vai entender. Porque tem gente que não precisa nem ouvir, só de olhar já vai entender o mistério. Quando Moisés olha e fala: Senhor, penso eu, essa sarça está ardendo, mas não está se consumindo. E isso me chamou a atenção e eu não consegui sair desse texto. E eu falei: Senhor, me deixa passear. O Senhor fica no texto. E eu, pela madrugada, meditando, que enquanto o pastor deixou essa oportunidade, eu li pela madrugada, porque eu não conseguia entrar, porque muitos assim sabem a minha debilidade.
a minha situação, mas não é porque, que eu ia negar essa oportunidade, porque antes do pastor Cristiano falar comigo, Deus já tinha falado comigo. A minha esposa, ela foi louvada numa igreja e o profeta falou: essa grande oportunidade, essa grande responsabilidade, porque através dessa responsabilidade eu vou fazer algo grande na sua vida. Porque por mim eu ia fazer igual Moisés. Quando Deus se apresentou a Moisés, eu não sei falar. Não, escolhe outro. Eu não sei falar, mas Deus falou, eu escolhi você. E Moisés foi. E eu me coloco na situação de Moisés. E voltando para o texto, Moisés, ele vai ter essa visão da sarça. E ele olha para a sarça, e o texto vai dizer que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. E enquanto eu meditava, eu fui estudar sobre a consumição. A Bíblia, claro, vai dizer que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Eu fui estudar sobre o consumir, e Deus falou algo forte no meu coração. E o que ele falou? Ele falou para mim que o consumir, ele tem um sentido duplo. Que Deus, quando Moisés ele olhava para a sarça, por isso que Moisés ele entendeu, o consumir quer dizer que quando a gente vai no shopping, a gente vai em algum estabelecimento, a gente vai consumir. Moisés está olhando para a sarça e está vendo consumir. Mas o texto também diz que o consumir, ele é um sentido duplo, de consumir e também de inserir. E quando eu olhei isso, eu entendi porque que Moisés, ele olhou e virou para o lado para olhar aquela visão. Aí eu falei: Senhor, fala comigo. Aí Deus falou comigo: tá vendo? Eu estou consumindo da sarça, mas eu também estou inserindo. Então quando Moisés ele olhou para a sarça, ele entendeu: entendi, Senhor. Eu entendi que o Senhor quer consumir aquilo que não provém para a tua obra, mas que o Senhor também está me enchendo, em nome de Jesus. E indo nisso, a Bíblia vai dizer que Moisés vai olhar para a sarça e ele vai ficar impactado com a sarça. E indo para a Bíblia, em nome de Jesus. E voltando para o texto, então Moisés, porém, levantou e defendeu e beirou o rebanho. E vindo elas a Requiel seu pai, disse: por que tornaste hoje tão depressa? E ela disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e nos tirou a água em abundância e acelerou o rebanho. E disse suas filhas: onde está? Porque deixasse o homem, chamai-o para comer o pão. Aqui nesse texto percebemos que Moisés ele vai sair da sua zona de conforto, através de algo que ele se impulsiona por conta da vida de alguém. E aqui, depois que vai chegar o reforço na vida de Moisés, dentro desse texto vai dizer que Moisés ele vai se levantar novamente. Perceba que Moisés ele não vai perder a essência dele. Moisés ele foge de um ambiente por conta de se levantar para ajudar alguém. E agora Moisés está se levantando novamente para ajudar. Moisés não perdeu a essência dele. Moisés não mudou. Não é porque você ajudou uma vez e algo não te privilegiou, não te levou a sucesso, não te deram os parabéns, que você não vai continuar fazendo bem. Perceba que Moisés não conhece essas 7 meninas que foram buscar no meio dela está a sua esposa. Moisés não conhece ela, mas Moisés vai ver aquela situação e Moisés vai se posicionar e vai defender essas mulheres. E dentro desse ato que Moisés vai fazer, Moisés vai se levantar para ajudar. O seu sogro, ele vai mandar chamar Moisés, e Moisés vai, em nome de Jesus. E agora a Bíblia vai dizer que a morte do rei do Egito acontece. Faraó vai morrer e Moisés está pensando que está tudo bem, que tem uma família, que tem uma casa. Moisés agora não tem mais conflito, Moisés agora não tem mais problema. Passou-se 40 anos, Moisés está com a sua família, mas o tempo, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Moisés agora não tem mais problema, não tem mais conflito, o tempo passou.
Deus deu uma família, mas agora o texto vai dizer que Faraó vai morrer. E Deus começa a tratar com Moisés e manda Moisés ir para o Egito. Moisés volta para o Egito e agora Deus está falando com Moisés face a face. E a Bíblia vai dizer que Moisés chega ao Egito e fala o que Deus mandou para Faraó. Perceba que o texto vai dizer que Faraó ele nunca cedeu. A gente que lemos a Bíblia da forma errada. Por quê? Porque o texto vai dizer que Deus endurecia o coração de Faraó. Perceba que se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Faraó ele cede, mas logo vem Deus botando um porém, e porém Deus endureceu o coração de Faraó. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque se Deus ele quer libertar o povo, por que Deus ele está endurecendo o coração de Faraó? E isso me chamava a atenção e eu falava: Senhor, por que o Senhor está endurecendo? Por que o Senhor está endurecendo o coração de Faraó? Se o Senhor quer que o povo seja liberto, por que o Senhor endurece? E quanto mais eu ia lendo, mais eu via. E porém Deus endureceu o coração de Faraó. E enquanto eu lia isso, Deus me chamava a atenção e me levava lá no livro de Mateus, no seu capítulo 16 e no seu versículo 24. Jesus falando para os discípulos que vinha após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Então Moisés, eu percebo que Moisés está carregando uma cruz, Moisés está carregando um processo nas costas dele. E Deus está forjando Moisés, porque Moisés ele vai lidar com o povo rebelde, que é o povo de Israel. E dentro desse texto, quando Deus me leva até esse capítulo, que Jesus está falando, que a gente tem que negar a si mesmo, que se a gente quiser seguir Jesus, Ele não está obrigando, Ele falou: quer seguir após mim, negue a si mesmo e carregue a sua cruz. E dentro do texto que estamos falando de bênção. Queremos bênçãos de qualquer maneira, mas Jesus nos ensina como ter essas bênçãos. E como ter essas bênçãos? Tem gente que vem para a igreja, ora, sobe um monte, mas não quer renunciar às suas vontades. E Jesus está falando: o segredo é você renunciar às suas vontades. Quer bênção de Deus? Renuncia às suas vontades. Mas Gabriel, mas eu tenho um problema. Carregue a sua cruz. O segredo da bênção é você renunciar. O segredo da bênção é você: eu sou brabo, eu sou que nem Pedro. Aí Jesus está falando: enquanto você não mudar, eu não te dou a sua bênção. Assim diz o Senhor para a igreja. Ai meu Deus, estou todo arrepiado. Essa palavra é para alguém nessa noite. Você tem que renunciar às suas vontades. Não adianta vir para a igreja pedir: Deus me dá. Deus vai endurecer o coração só para te forjar. Deus não vai te dar a bênção porque você acha, porque você está orando, porque você está jejuando. Você tem que renunciar. Você tem que parar de falar alto. Você tem que parar com o orgulho. Você tem que parar com a soberba. Quer bênção? Renuncia. Quer bênção? Seja manso. Quer bênção? Carregue a sua cruz. O próprio Jesus diz: quer vir até mim, carrega a sua cruz. Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite temos uma debilidade, um problema. Claro que tem muito nessa noite. Não era o pregador que eu queria ouvir, eu nem queria estar aqui, mas ele falou: eu vou te colocar no avião, eu vou te levar por esse mundo. Parece mentira, mas se você soubesse da onde que eu saí, você não ficava aí negando a oportunidade. Você não ficava aí: eu não vou pregar porque eu não sei, eu não vou pregar porque eu não vou cantar porque eu não canto muito. Se tu soubesse que eu saí de dentro da Umbanda, se tu soubesse que eu batia altabaque, e ele foi lá dentro, me tirou de lá de dentro e falou: eu te escolhi, eu vou fazer uma grande obra, eu não vou te dar uma bênção, eu vou fazer de você uma bênção, para
guiar o povo até o caminho da bênção na Subirabassai. Deus não quer me dar uma bênção, Deus não quer te dar uma bênção, porque melhor do que ter uma bênção é Deus te formar uma bênção. É por isso que Deus está te forjando para você ser uma bênção, para te guiar e guiar o povo ao caminho da bênção. Meus irmãos, você quer bênção? Meus irmãos, você quer vitória? Renuncie, irmão. Faça que nem eu. Quantas coisas eu renunciei. Eu vou contar um pouquinho, vou aproveitar essa oportunidade, porque não é só palavra, às vezes é um testemunho. E às vezes o nosso testemunho fala mais do que a nossa vida fala muito mais. Aproximadamente, eu estou com 30 anos de idade, 15, 16 anos atrás, eu era para ter morrido, eu tinha 13 anos de idade, e eu fui pular, morava lá em Queimados, eu fui pular atrás para mexer no negócio da antena. A minha janela era disposta para um terreno, e eu entrei dentro daquele terreno, que mexi e fui cantando na época, tem uma música mundana, e fui dançando e fui brincando. Só que eu não sabia que dentro daquele terreno havia feito um depósito de gás, e como estava construindo ainda, eles colocaram 3 pitbull, Rottweiler, daqueles que, se tu fazer assim, ele já te mata, já cai para dentro. Eu cheguei assim, o pitbull aqui, e eu aqui, eu cheguei pertinho dele. Só que Deus, ele já tinha me avisado, o inimigo quer te matar. 13 anos de idade, 13 anos de idade eu já fumava um negócio forte, meu irmão. 13 anos de idade eu já fazia umas coisas que você nem imagina. Alguém fala, 13 anos de idade é uma criança, e Deus falou para mim, eu te escolhi, eu tenho uma grande obra, estou te dando um grande livramento. Deus falou comigo antes, e naquele dia Deus marcou a minha história, mas eu continuei rebelde. Eu continuei rebelde, continuei fazendo o que eu quis. Aí cresci, aí dançava funk nos altares da vida, aí ia para baile de favela, aí botava o fuzil atravessado, aí fazia tudo o que Deus falava. Ele falava, tá bom, vai indo, povo. E eu ia. Aí, quem não sabe, eu sou barbeiro, né? E durante um tempo, Deus me permitiu que eu andasse, parecia que estava dando tudo certo. E Deus falava, eu tenho uma grande obra contigo, você vai liderar um grande povo, você tem que parar com esse nervosismo, você tem que parar com isso, para com isso, vem a mim, não adianta correr, tu vai se machucar. E eu não escutava. E voltando para o testemunho, dentro desse terreno eu cheguei perto do pitbull, tipo a história de Daniel. Os pitbull, eles não latiram, os pitbull, eles não se mexeram. E quando eu voltei, que eu atravessei aquela janela para dentro do meu quarto, o pitbull veio. Era Deus me mostrando, tá vendo? Você podia ter morrido. E nisso eu fiquei, caraca, eu cheguei perto do pitbull, esse pitbull me matou. E Deus falou que ia me dar um grande livramento. Eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? Mas é aquilo, né? A gente escuta aquilo, mas depois quando a gente vai para lá, a gente deixa o Satanás começar a soprar coisa na nossa cabeça, a poder do sangue de Jesus. E nisso aquilo, eu morava na época com a minha mãe e com meu padrasto. Eu falei pro meu padrasto, falei, 3 pitbull ali, eu cheguei perto dele. O meu padrasto, ele pulou dentro do terreno. Disse que ele pulou dentro do terreno, os pitbull vieram para cima dele. Ele pulou, ele veio de fininho. Ele era metida brava, né? Mas ele pulou, ele falou que tem um pitbull. Quando ele entrou, ele chegou, quando ele pisou o pé, eu fiquei só na janela olhando, os pitbull veio com uma força para cima dele. Aí ele conseguiu voltar de novo. Aí aquilo me impactou, e eu estou contando para a igreja um testemunho que não desobedece, porque você vai ficar igual o povo de Israel, igual eu fiquei na minha vida, dando volta. Eu tenho 30 anos de idade, eu nunca consegui firmar em emprego nenhum. O irmão sabe que trabalhava lá com ele, eu entrei dentro de um salão, coloquei ele na prova, porque aquele dia eu não queria mais. Ele falou, eu quero que você faça a minha obra. Aí eu falava, Senhor, escolhe outro, ô Moisés, levanta outro, porque eu não sei falar. Aí Deus falava, não sabe falar? Mas lá no mundo não falava pra caramba. Levanta outro. E ele falava, é contigo, eu vou te colocar num avião, eu vou te usar para cura, eu vou te usar para libertação. E a gente não acredita, porque a gente olha que tem pessoas mais capacitadas, né? E a Bíblia tu vai ver que Jeremias também, isso aqui eu sou uma criança.
de Jeremias, e foi se cumprindo, e Deus falando: eu quero te fazer uma bênção. Tem um povo precisando de uma palavra, tem um povo precisando de algo que está dentro de você, e eu não dava ouvido. Aí Deus falou: agora eu vou acabar com tudo. Chegou um tempo, aí Deus falou comigo, aí Deus, de ano retrasado, Deus começou a me dar visão, pastor Mateus. Deus começou a me dar visões, e a minha visão que acontecia com uma velocidade. A minha esposa não sonha, né? Não sonhou acontecer. Ela sonha hoje, acontece amanhã. Aí eu falava: poxa, ela canta, ela tem um mistério com ela. Por que o Senhor não viu a gente? Não viu alguém que não serve para nada? A gente começa a se questionar. Alguém que não serve para nada? Eu vou voltar para esse mundão. Aí eu ficava: a igreja sai. A igreja sai. E nesse tempo Deus começou a forjar. Deus começou a bater no esforço, igual bateu no povo. Começou a me afligir. Começou a tirar pessoas do meu caminho. Eu era rodeado de pessoas. Aonde eu ia, alguém queria atrás de mim. Hoje em dia, só eu e minha esposa. Todo mundo me abandonou, só ficou eu e Deus, com Moisés sentado. Deus começou a forjar e começou a falar: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E eu não dava ouvido. Até que ano passado, Deus começou a me usar no salão. Eu entrava no salão. Os irmãos têm noção? Deus, ele me amassou tanto, que eu já se mudei tanto nessa vida, igual cigano, só Jesus. E tu não tem noção. Já passei por mais de 20 casas. E eu entrava na casa, eu trabalho com qualquer coisa. Sempre trabalhei desde os 14 anos de idade. E eu pegava um trabalho aqui, as pessoas fechavam a porta. Eu sou um grande barbeiro, trabalhava ali, e as pessoas não queriam cortar comigo. E Deus começou a forjar, e toda vez que eu chegava na igreja, a primeira pessoa que, quando eu cheguei nessa igreja, falou comigo que Deus ia fazer foi a própria pastora Miriam. Mas antes da bênção, ela veio falando que Deus estava me amassando, que Deus estava me forjando, mas eu não dei ouvido. Eu continuei igual o povo de Israel, rodeando, arrumava o emprego, começava 6 meses, começava tudo a dar certo, 6 meses, aquele negócio que Deus falou, não era comigo não era coisa do homem, aquele negócio não era não. E começava tudo a dar certo, e do nada começava tudo a dar errado. Até que ano passado eu subi um monte, eu falei: Senhor, se eu não descer desse monte com algo diferente, eu nunca mais piso dentro da igreja. Só vai ter que me matar. E quando eu desci daquele monte, foi num período que eu e minha esposa, a gente estava meio assim, meio assado, um lá, outro cá. E Deus começou a falar: tá vendo? Você vai perder a sua família, bobão. Porque você não quer fazer a minha obra. Porque você não quer seguir o meu irmãozinho. Não adianta você correr, eu vou tirar tudo de você. Mas no final da história você vai perder um monte de coisa, mas vai fazer a minha obra. E no meio disso, descendo desse monte, eu desci. E a resposta de Deus, ela foi tão grande, que na descida do monte, uma irmã passou. Eu olhei para a irmã, Deus me deu tudo. Meu corpo começou a se arrepiar. E eu não sou medroso não, irmão. É porque eu não tinha, eu tinha que dar. Não é porque Ele escolheu, né? Ele dá através daquilo que você permite. E quando eu desci, eu olhei para aquela irmã, Deus me deu a vida dela inteira. E eu não conhecia aquela irmã. E Deus, Ele faz as coisas tão lindas para a gente não achar que foi coincidência, que essa irmã, ela era lá de Itaboraí. E ela estava visitando uma pessoa aqui perto e subiu um monte. E ela estava descendo o monte. E eu comecei a entregar aquela revelação para aquela mulher. E eu botei a mão naquela mulher e comecei a orar pela área da saúde dela. E eu comecei a me arrepiar. E nisso que eu comecei a me arrepiar, eu aprendo com os grandes pregadores. O pastor deles pregar aqui. Eu aprendi que em Salmo, né? O nosso corpo todo se arrepia. E eu lembrei daquilo através da vida dele. E nisso que eu lembrei daquilo, meu corpo se arrepiou, eu continuei batendo ali e comecei a interceder. Essa mulher caiu no meio da
essa mulher, ela estava bem vestida, ela não estava uma mulher largada, não. Ela estava bem vestida, era uma luta, né? E quando ela começou a conversar comigo, ela falou que era pastora. Aí que eu treinei mais ainda, vai amizade, vai. Aí nisso eu botei a mão nela, essa mulher tinha uma enfermidade. Nem a minha esposa sabe disso, porque eu falei, Senhor, esse testemunho eu vou contar em cima do altar. Eu profetizei na vida daquela mulher, porque a minha mãe, ela conhece a minha mãe, uma mulher do fogo. Ela já falava comigo que você tem o dom da profecia, que você é profeta, que isso e aquilo. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu sou qualquer coisa menos profeta. E naquele dia eu lembrei disso tudo, comecei a profetizar na vida dessa mulher. E a mulher me caiu no chão. Aí eu levantei ela assustado, eu falei, caraca, a mulher morreu. Pronto, agora acabou, agora levantei a mulher, disse que eu levantei a mulher, nossa, estava cheia de dor no meu corpo, ela estava com diagnóstico, essa mulher tinha aquela doença, epilepsia, ela estava com diagnóstico, ela falou que queria ser curada, porque senão ela ia se matar. E ela levantou, não estou sentindo mais dor, não estou sentindo mais nada, eu estava com uma dor insuportável com o diagnóstico. E o tempo foi passando, essa mulher pegou o meu WhatsApp, não estou WhatsApp, pode te dar meu WhatsApp, não, que sou casado. Não, você vai entender. Ela sentiu na alma dela. Ela falou, eu saí daqui com a minha cruz e Deus te usou para mim. Então, irmão, o que eu quero dizer? Que quando você vê que Deus, ele não... Quando você vê que... Quando Deus, ele vê que você já é o ponto, que nem está dentro do contexto, que Moisés estava sentado lá ao ponto final, porque para mim ali era o ponto final. Aquela mulher era o ponto final. Quando a gente acha que é o ponto final, Deus chega. Porque enquanto você pode fazer, Ele não faz. Mas enquanto Ele tem, não dá. Agora eu vou ter que entrar. E nesse dia Deus marcou a minha vida. E o conselho nessa noite, irmão, para quem está afastado dos caminhos, para quem vive orando por bênção, mas não renuncia às suas vontades, para quem está desobediente, para quem um tempo melhora, mas um tempo piora, Deus não te quer assim. Se não firmou, se não está dando certo, porque Deus, Ele tem algo contigo, assim como tem comigo na minha vida. Então, irmão, renuncie às suas vontades. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, mas quando você obedece, mesmo que você olhe para você e vê que não dá para você, porque é muito fácil quando a gente olha para a gente e vê que dá para a gente, aí fica fácil. Mas Deus, Ele pega essas coisas loucas para confundir. Meu conselho nessa noite, irmão, é para que os senhores venham se converter no seu irmão caminho, para que o Senhor venha renunciar. Eu sei que todos nós aqui nessa noite temos problemas, mas Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Eita glória! Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Cante! Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Eita glória! Lembra de todos os livramentos que você já passou. Diga! Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim.
as bênçãos te acompanhem, deixa Deus forjar o teu caráter. O irmão falou aqui, esse negócio, eu estou nervosa, eu sou nervoso. Com Deus não tem nervoso nem nervosa, vai ter que descer. Eita glória. Ah, mas eu não consigo, porque quando eu vejo eu já respondi. Vai ter que engolir seco. Engole tudo que tu tiver. Eu falo para Deus, Senhor, me ajuda a engolir o brejo inteiro. Eita agora. Só não posso sair da vontade e nem perder aquilo que Ele tem me dado, que não é por honra e nem por mérito, é por misericórdia. Então, irmão, meu maior medo é perder aquilo que Ele tem me dado. Não, cuidado, obedeça. As bênçãos, elas vão correr atrás de você. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre. E todos que crê, diga. Está terminado em nome de Jesus. Então, tem meu capaz, Senhor, te escrevi muito bom ter vindo neste lugar.